Olá, sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor a você, meu irmão, minha irmã, que está chegando agora no nosso curso Conhecendo a Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar na disciplina Pentateuco, falando especificamente do livro de Números. Nós vamos estar falando até o capítulo 13, na jornada entre o Sinai e Cádiz. E amanhã nós falaremos especificamente de Cádiz e de Moabe. Então hoje nós vamos estar falando do panorama, a estrutura, tudo a respeito do livro de Números. Então você que chegou agora, ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê o seu like, faça seu comentário, sua pergunta. Vamos à aula? O livro de Números é um registro. Aliás, é mais do que um registro de como Moisés conduziu o povo no deserto. Após a saída do Egito, no Êxodo, o livro de Números é que vai registrar esta jornada até chegar próximo de Canaã, a terra prometida. E o nome do livro, Números, vem da Septuaginta, em que ele foi traduzido para a Vulgata nas versões europeias e inglesa, e aí foi colocado o nome de Números em função dos registros dos censos que foram realizados durante o livro. A gente observa também que na Bíblia hebraica, o livro de Números ele é denominado no deserto, pelo fato de todos os acontecimentos serem registrados no deserto. Na Bíblia hebraica, o Números recebe o nome de no deserto. Então, quando se pega a Bíblia hebraica, o Pentateuco, não existe o livro de Números, e sim o livro no deserto, que é o mesmo conteúdo, porém com uma denominação diferente. A gente observa que o livro de Números ele poderia receber vários nomes. O livro de Números ele poderia receber, por exemplo, o livro de Moisés, já que é ele que vai retratar Moisés como legislador, intercessor, pacificador, estatista. A gente observa no livro de Números, no seu enredo, ele poderia se chamar também a história da fidelidade de Deus. Ou poderia ter o título como exemplo, a peregrinação, ou a tragédia de um povo murmurador. Ou seja, vários títulos poderiam ser atribuídos ao livro de Números. No entanto, para nós, ele chega como livro de Números. E qual o propósito de Deus em dar a Moisés para que fosse registrado todos esses acontecimentos? A gente observa que o período do deserto, que vai desde o encontro com Deus até a preparação lá em Moabe para a entrada na Terra Prometida, todo esse período está registrado no livro de Números. E ele é mais do que um roteiro de viagem. Na realidade, o livro de Números é uma condição para que Israel pudesse ter a posse da terra e, mais do que isso, pudesse usufruir da terra prometida. Então, tudo o que acontece no registro do livro de Números vai justamente dar isso ao povo de Israel, para que ele, além de tomasse posse da terra, ele pudesse usufruir, desfrutar da terra prometida. A estrutura do livro, a gente observa que no livro de Números tem 3 lugares específicos em que ocorrem as coisas: o Sinai, Cádiz e Moabe. Esses 3 locais desenvolve-se todo o enredo do livro, todas as coisas que vão acontecer, que vão ser destacadas, que vão ser mencionadas no livro, ocorrem nesses 3 lugares. A gente observa que a cada vez que o tema aliança ele vai sendo observado, vai sendo apresentado, ele passa a se tornar muito mais do que apenas uma promessa de grande nação.
É no livro de Números que a gente vai ver que a posse da terra prometida é a concretização daquilo que Deus havia prometido aos patriarcas, principalmente a Abraão, de ter uma terra, de ter um local e de que Israel se tornasse uma grande nação. Nos capítulos 1 até o 10, a gente observa que há uma preparação, e essa preparação vai estar ocorrendo no Monte Sinai. A preparação lá em que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. E a gente observa que houve esse censo, e com exceção da tribo de Levi, foram 603.550 homens de 20 anos para cima, ou seja, os que estavam aptos para a guerra. E qual o propósito de Deus nesse censo? Foram divididas as tribos para a caminhada, 3 a oeste, 3 a leste, 3 a norte, 3 ao sul, ou seja, as tribos foram organizadas de forma que tivesse um exército protegendo o povo que estava caminhando no centro e, principalmente, o tabernáculo. E na hora que a gente observa que houve esta contagem aí, interessante a gente relatar uma coisa. Nos capítulos 4 até o 10, nós vamos encontrar vários temas. Por exemplo, no capítulo 4, quais eram os deveres dos levitas? Capítulo 5, a pureza no acampamento. O nazireado no capítulo 6. A bênção sacerdotal no capítulo 6, dos versículos 22 ao 27. As ofertas para o tabernáculo no capítulo 7. A consagração dos levitas no capítulo 8. A Páscoa no capítulo 9. E vale a pena a gente destacar que havia uma nuvem que cobria o tabernáculo. A gente vai ver a capítulo 9, a partir do versículo 17. E ela acompanhava o tabernáculo. E quando ela se mexia, o povo caminhava. Quando ela parava, o povo se fixava naquele lugar e só saía quando a nuvem também saía. Ou seja, a nuvem era a que guiava o povo no deserto, indicando a direção e também a velocidade da marcha. E no capítulo 10 a gente vai ver as trombetas de convocação do povo. Como as trombetas eram soadas para que o povo pudesse então caminhar. E depois que houve essas orientações, a gente vai ver a jornada que houve do povo entre o Sinai e Cádiz. Mas antes de mencionar, eu quero falar a respeito um pouquinho da bênção sacerdotal do capítulo 6, os versículos 22 a 27. A gente observa que a doxologia apostólica de 2 Coríntios 13:3, na bênção apostólica que Paulo menciona, há uma tríplice invocação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nessa primeira, convida-se o Senhor para abençoar o seu povo. Na segunda, o Senhor é convidado a voltar-se para o rosto, para o povo, e agradar-se do seu povo e estender o seu favor. E na terceira, pede que o Senhor levante o seu rosto sobre o seu povo e lhe dê paz. A gente observa que alguns estudiosos, eles argumentam que estas 3 cláusulas correspondem às funções da Trindade: ao Pai de abençoar e guardar, ao Filho de mostrar-nos a graça e do Espírito Santo de dar-nos a paz. Voltando aqui para a jornada entre o Sinai e Cádiz, a gente vai observar vários acontecimentos. A gente observa que Moisés precisou clamar várias vezes, porque durante este percurso o que mais aconteceu foi o povo murmurar. Mesmo depois do maná
ser dado ao povo, eles estavam reclamando, murmurando de fome. A gente observa no capítulo 11, versículo 14, que Moisés reclama a Deus, dizendo que não mais poderia conduzir o povo sozinho. E a gente observa que, neste episódio, Deus separa 70 pessoas idosas, 70 anciãos, dos quais ele concederia o poder do Espírito, concederia o Espírito que estava em Moisés para que eles pudessem ajudá-los nessa jornada. No capítulo 12, vai ter o registro mais uma vez de Miriam e Arão questionando Moisés sobre a sua liderança espiritual. E a gente observa Deus dirigindo Moisés, Arão e Miriam até a tenda, e ao chegar lá, Deus se coloca como advogado de Moisés. E a consequência disso é uma lepra que Miriam recebe. E a consequência dessa lepra faz com que ela fique 7 dias afastada do convívio da congregação. A murmuração de Miriam e Arão contra Moisés, na verdade, revela a afronta que ambos tinham contra a autoridade de Moisés. Porém, quando Deus se manifesta como advogado de Moisés, ele manifesta também uma outra coisa, que quem se manifesta contra os seus indicados, contra os seus ungidos, se manifesta também contra ele. E isso nós precisamos atentar, porque Miriam ficou leprosa e só foi curada pela intervenção de Moisés a Deus. E amanhã nós vamos estar continuando falando de Cádiz e também de Moabe. Então, Deus abençoe você, seu lar, sua família. Até a próxima aula, querendo Deus.